Olá, o Viver Ciência está começando. Aqui você tem a oportunidade de conhecer de perto as pesquisas desenvolvidas pelos professores da Universidade Federal de Goiás. Uma alimentação equilibrada, saudável e em quantidade suficiente ao organismo é o fator fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, principalmente na infância e na adolescência. Por isso, pesquisadores da UFG estão desenvolvendo um estudo sobre a importância das hortas escolares na promoção da educação alimentar no ensino fundamental. Para falar sobre este assunto, eu converso com o professor Carlos Eduardo Anunciação, da área de Ciências Biológicas, e com a mestra em Nutrição e Saúde, Simoni Urbano da Silva. Seja bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Bruno. Professor, obrigado também por ter atendido o nosso chamado aí. Eu agradeço também. Ok. Antes de começar nosso bate-papo, vamos entender do que se trata a pesquisa e como ela vem sendo realizada na UFG. O projeto em si, a gente chama um nome mais genérico, de integração de práticas criativas com nutrição escolar, porque ele está baseado na capacidade do professor em ensinar aos seus alunos e influenciá-los à boa prática nutritiva. E esse projeto tem essa característica de proporcionar ao professor na escola uma forma mais dinâmica e lúdica de dentro da própria sala de aula e não precisar de um ambiente diferenciado, uma cozinha, né? Uma forma mais simples mesmo, em sala de aula, de fazer um trabalho de motivação dos seus alunos através de pequenos aparelhos. Nas escolas onde o projeto é aplicado, o professor tem o papel de conscientizar os alunos do valor de cada vegetal, cultivado ali mesmo. A ideia tem dado certo. É no processo de plantar e cuidar das hortaliças que as crianças criam um certo apego pela prática. Na hora de comer, fica tudo muito mais fácil. A gente procura interferir nessa etapa, onde o professor faz esse trabalho inicial de levar os seus alunos à horta, plantar, ver crescer os alimentos, né? E a partir dessa importância que a criança dá, né, sobre o que ele plantou e participar de crescer, adubar, cuidar, jogar água, né, ele cria uma certa afetividade. E a partir então dessa afetividade, ao professor levar esses alimentos para a sala de aula e contextualizar com seus alunos sobre o que eles pesquisaram sobre a importância nutritiva, a constituição dos alimentos, o que tem proteína, o que tem carboidrato, o que tem lipídio, o que tem amido, né? Então o professor pode utilizar essa informação de uma maneira prática, coisa que normalmente na escola não há condições de fazer, que é pegar os alimentos e macerar e testar na presença desses alimentos de carboidratos, proteínas, amido, né, e às vezes lipídio. Na UFG, os valores nutricionais de cada item são extraídos em um equipamento chamado fotoclorímetro, que analisa, através das cores, as taxas vitamínicas das frutas, verduras e legumes. E depois de analisar, é hora de preparar as receitas, que foram elaboradas pela equipe de pesquisa. São bolos, pizzas e suflês um pouco diferentes, com uma porção a mais de saúde. Ok, a gente começa então o nosso bate-papo a partir de agora e eu inicio perguntando por que é importante que as crianças adquiram hábitos saudáveis de alimentação desde a infância, desde o começo. Bom, a criança, como todo ser em experimentação e em vivenciamento, ela é muito influenciável pelos hábitos que ela vê ao seu redor. E como o ambiente da escola é um ambiente mais favorável ao aprendizado de um modo geral, né, nessa idade do começo de aprendizagem da criança, quando você fornece a ela as condições, o ambiente para ela experimentar, testar, degustar, né, os alimentos, ela toma mais atenção à importância e também, se for possível, ao paladar. E ela associa o prazer ao lúdico e acaba gostando de determinados tipos de alimentos e consumindo melhor. E além de problemas com a saúde, né? O que uma má alimentação pode acarretar para uma criança, além da questão saúde? Fala em relação ao convívio e desenvolvimento social também. Infelizmente, né, a gente tem um padrão midiático, né, onde a pessoa mais bem aceita é a pessoa que ela é mais magra, é a pessoa que ela é mais mas ela atende mais os padrões estéticos que a mídia coloca, né? Então, se a criança ela não atende a esse padrão, ela pode sofrer, né, algum tipo de repreensão, né, por parte dos colegas. Isso pode ter algum tipo de
Um impacto emocional. Impacto emocional, justamente a palavra é essa, o impacto emocional nessa criança. Então ela pode ter isso, além também do aspecto cognitivo também, né? A gente está pensando aqui no aspecto do excesso, mas também tem a deficiência, né? A deficiência de alguns nutrientes pode também ter uma deterioração no aspecto cognitivo, na aprendizagem dessa criança, e isso também pode ter seu impacto. Ok, daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre este assunto. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso e-mail, Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. Viver Ciência vai para um rápido intervalo, voltamos em seguida para entender as aplicações desta pesquisa e como ela pode beneficiar crianças. Continue com a gente. A ciência é viva quando faz sentido para a sociedade, quando afeta a comunidade de uma maneira benéfica, de uma maneira útil, de uma maneira prática. E o Viver Ciência está de volta, com a presença do professor Carlos Eduardo Anunciação, que é mestre em microbiologia agrícola e doutor em biologia molecular, e com Simone Urbano da Silva, que é mestre em nutrição e saúde, falando sobre um estudo da UFG que investiga a importância das hortas escolares na promoção da educação alimentar das crianças do ensino fundamental. Vamos ver agora como uma boa alimentação é importante para o ser humano, especialmente os que estão em fase de desenvolvimento. Tomate e cheiro verde. É tomate, cebola e chuchu e cheiro verde. Eu gosto de tomate, cheiro verde, alface e rúcula. Salada de tomate. Eu gosto de alface, rúcula, cheiro verde, várias coisas. Alface, tomate, repolho. Uma alimentação colorida e variada, então buscando sempre brincar um pouco com as cores dos alimentos, dessas verduras, como o verde dos folhosos, o vermelho do tomate, o alaranjado da cenoura, o branco da banana e o roxo de beterraba, uva e assim vai, brincando sempre com as cores dessas frutas e verduras. Nesta escola de ensino básico, que fica na periferia de Goiânia, as crianças contam com o apoio voluntário de um horticultor muito especial. Eu gosto de plantar horta. Eu comecei a plantar horta desde aqui, 6, 7 anos. Eu tenho paixão pelo verde e gosto de horta. Gosto, planto porque gosto. Acho bom. O futuro do Brasil, e nós aqui essas crianças, né? Aprender, plantar. E aqui nós plantamos sem agrotóxico. Aqui encontramos histórias positivas, recheadas de criatividade e muita saúde. Eu faço o 2º ano da professora Joana e fico na escola até 3 horas, que eu sou da jornada. E gosto muito daqui, né? Porque aqui é bom, aqui tem almoço, aqui tem várias coisas legais, tem a horta, né? Também tem as coisas, né? As plantas. Antigamente minha mãe colocava cebolinha na carne, eu não comia carne com cebolinha, só comia carne frita e carne de molhas. Agora eu gosto. Eu experimentei um pouco, eu achei ruim, aí no outro dia eu cheguei aqui na escola, aí eu comi o tomate aqui e achei bom. Olha, o consumo de vegetais, né, as frutas, essas verduras, elas fornecem ao nosso corpo uma gama de vitaminas, minerais e fibras. Quando há uma carência ou uma falta desse grupo de alimento na alimentação da criança, isso pode afetar a sua saúde e também o aprendizado dessas crianças. E quando falamos que o seu João é um voluntário mais que especial, não foi exagero não. Além de horticultor, ele dá uma palhinha na viola também. Uma prova de que até métodos bem simples podem ajudar as crianças a compreenderem o quanto é importante ter uma alimentação saudável. Eu gosto de plantar para colher. Eu gosto de plantar para colher. Quem não planta não colhe e fica sem comer. Quem não planta não colhe e fica sem comer. Na minha horta planta, passo, planto, couve. Na minha horta planta, passo, planto, couve. Pra nós comer. E ainda sobra pra eu vender. Ainda sobra pra eu vender. Eu gosto de plantar para colher. Eu gosto de plantar para colher. Quem não planta não colhe e fica sem comer. Planta não colhe e fica sem comer. A gente agora começa a entrar num campo mais profundo do assunto, porque
a gente tem que reavaliar situações como convívio social, conceitos pré-estabelecidos. Então, existe um conceito que diz que criança não gosta de alimentação saudável. É possível mudar isso? Qual é o papel dos pais, professor, nessa situação? Os pais têm um papel fundamental, que é propiciar ao seu filho ter esses alimentos constantes na mesa. Um efeito ruim que às vezes acontece é forçar a criança a um determinado tipo de alimentação, sem que faça um trabalho lúdico com ela, além do que falar que é importante, senão ela não vai crescer, ameaçar a criança a comer determinado nutriente que ela não gosta, né? Mas quando transporta essa questão para a escola, é um ambiente muito fértil para trabalhar com essa criança. Porque além do professor ter um trabalho de sensibilização, de fazer um despertar sobre determinados tipos de nutrientes, também tem o apoio dos colegas, né? E se isso tudo vier junto da informação, a possibilidade da criança gostar do alimento e manusear, ir na horta, buscar, degustar esse alimento, prepará-lo de alguma forma, ela passa a ter o prazer da conquista. E ela, se ela associar esse prazer da conquista com a informação de que aquilo é bom, ela passa a sentir a necessidade, né, de utilizar aquele alimento no seu dia a dia. Eu acho que uma grande questão é a cultura de falar que realmente ela não gosta, né? Já tem assim, um paradigma ali, né? Já tem uma questão, já se coloca um muro. E não tentar se assustar com isso, né? E insistir, né? Então, quando você pensa, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, sempre pensar em formas diferentes de se trabalhar isso, né? Se uma criança, se eu faço, por exemplo, uma beterraba cozida e a criança ela não gosta da beterraba cozida, eu pensar em formas diferentes, né, de se preparar essa beterraba, fazer um bolo, fazer um soufflé, fazer um suco. Uma mini pizza, por exemplo, que a gente né? viu Uma mini pizza, né? Em pensar em formas diferentes para usar a mesma criatividade, né? Para você pensar em formas diferentes de oferecer esses alimentos para essa criança. Quando a gente começa a pensar em termos de comportamento alimentar, o comportamento alimentar ele é determinado, ele é multifatorial. Existe uma série de fatores que ela vai influenciar no comportamento alimentar. Isso é um conjunto, é todo um sistema. A gente depende da disponibilidade de alimentos, então não adianta a criança ela ter a informação correta na escola, ela ter a informação correta na família, sendo que na hora que ela chega na escola tem uma cantina escolar que vende o alimento industrializado, né? Então, assim, existem uma série de fatores. E quando ela está lá em casa assistindo o programa preferido, no intervalo, o que está sendo vendido é um biscoito recheado, é um refrigerante. Então, assim, o comportamento alimentar ele é muito complexo, né? Ele é multifatorial. Esta pesquisa deve resultar em algum tipo de material didático, professor? Qual seria esse material? Sim, a gente procura sempre introduzir materiais que os professores de hoje, que em boa parte ainda são professores leigos, possam utilizar de uma maneira mais lúdica, mais simples possível, sem interferir no seu plano de aula. Então, nós oferecemos, às vezes, kits de ensino-aprendizagens, incluindo kits experimentais, jogos lúdicos, alguns aparelhos em comodato com a escola e um mini forno onde o professor, na escola de ensino fundamental, pode utilizar tanto para poder testar os alimentos da horta, como também preparar os alimentos para a degustação das crianças. Então, a gente oferece alguns tipos de materiais, a gente desenvolve alguns materiais, a gente sugestiona com alguns professores também o que seria interessante para ele testar na escola, baseado nas habilidades que ele próprio tem, para não deixar um constrangimento para o professor. Então ele pode propor um material e a gente prepara um plano e ele executa dentro da sua própria sala de aula. Bem, nós tivemos contato com algumas crianças de escolas municipais aqui de Goiânia e a gente ouviu relatos muito curiosos. Uma delas falou assim, eu converso com as plantas, até converso com elas e tal. Então a gente quer saber de vocês qual tem sido a resposta de maneira bem coletiva dessas crianças de escolas onde o programa é aplicado. Infelizmente, hoje, né, com essa globalização, com essa da alimentação, com essa industrialização da alimentação, as crianças, muitas delas não conhecem mais de onde que vem o alimento. Então é muito comum você conversar com uma criança de 4, 5 anos que ela acha que o leite vem da caixinha, né, que ela não sabe que a cenoura é debaixo da terra, que ela não tem muita noção, né, de como de onde que vem o alimento que ela consome. E quando você começa a utilizar essas estratégias, ela se apropria disso, né? Ela vai saber como que aquilo é produzido e ela vai se interessar, inclusive, por experimentar aquilo e até gostar daquele alimento. Quando você
coloca de forma intercalada a horta, o preparo do alimento, a partir daquilo que você produziu na horta, ainda trabalha no currículo escolar esse conteúdo, o ganho para a criança e para o adolescente, ele é muito grande. O papo está muito bom e daqui a pouco os nossos entrevistados vão responder mais perguntas, dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente. É importante fazer uma distinção entre conhecimento básico e conhecimento aplicado. O conhecimento básico é aquele conhecimento da ciência básica. Então, por exemplo, o conhecimento da física teórica é essencial para qualquer tipo de conhecimento aplicado posterior. O conhecimento da química, o conhecimento da biologia, o conhecimento da ótica, o conhecimento da energia, os conhecimentos são produzidos primeiro sem se preocupar qual é a aplicação deles. Estabelecido esse conhecimento, a partir dele pode-se produzir uma série de outros conhecimentos. Por exemplo, a partir do conhecimento da energia, se sabe hoje como armazenar energia elétrica, como transmitir, como transformar isso em equipamentos e a gente utilizar esses conhecimentos. Portanto, o conhecimento básico é aquele da ciência e o conhecimento tecnológico é aquele que produz equipamentos, aparelhos e utensílios que estão a serviço do homem e que tem sua base alicerçada num conhecimento básico. E o Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre a pesquisa Promoção da Educação Alimentar no ensino fundamental com a integração da horta escolar e o conhecimento nutricional dos alimentos através de práticas lúdicas e criativas. Quem vai fazer perguntas sobre a pesquisa agora é Cleiciane Barreira, pedagoga que trabalha na creche da UFG. Eu gostaria de saber como manter uma horta escolar. Toda escola, por definição própria da lei, tem que existir um espaço lúdico para a manutenção de uma horta. Há dificuldades sim, porque essa é uma atividade que deixou de ser trabalhada de uma maneira mais eficiente pelas escolas. Toda escola deveria ter, por força da própria legislação, esse espaço lúdico criativo. Se não houver, é preciso procurar as subsecretarias para haver uma estimulação dessas escolas para que esses espaços possam ser recriados. Ok, vamos a mais uma pergunta então. Gostaria de saber também como atender de forma inclusiva crianças com restrições alimentares. Certo. A criança que ela tem uma restrição alimentar, ela tem que ter um atendimento também diferenciado, seja na escola pública ou particular. Especificamente nas escolas públicas, a gente tem uma lei, né, que é a Lei 11.947 de 2009, que ela trata do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Um dos vários aspectos abordados por essa lei é o atendimento específico dessa população. O que eu gostaria de colocar é que por mais que essa criança ela tenha uma restrição alimentar e que na parte da alimentação ela tem que ter sim um atendimento, né, uma alimentação diferenciada, ela não tem que ser tratada diferentemente das outras crianças, né? Tem que se trabalhar o professor, né, a merendeira na hora de distribuir a alimentação e entregar a alimentação daquela criança que vai ser diferente, tem que trabalhar com os coleguinhas que ela não é uma criança diferente, né? Ela é uma criança que ela é igual, mas que ela tem um pequeno modo diferente de se alimentar. Eu quero aproveitar para agradecer a participação da Cleiciane aqui no nosso programa. Como é possível fazer pesquisa a partir da graduação durante o curso de pedagogia? É o que vamos saber agora no quadro Caminhos da Ciência. Nós temos a modalidade de mestrado, doutorado e pós-doutoramento. Nós temos uma linha que chama-se Educação, Trabalho e Movimentos Sociais, isto é, pesquisa e estuda a relação que existe entre a educação e as transformações no mundo do trabalho, bem como a emergência da sociedade civil, das organizações sociais em torno da democratização, da educação, das mudanças no mundo do trabalho e assim por diante. Uma segunda linha que chama-se Estado, Política e História da Educação, objetiva do ponto de vista dessa relação entre sociedade e Estado,
entender como que a demanda de educação aparece, como que se consolida como políticas sociais no campo da educação. Uma terceira linha de pesquisa trata da cultura e os processos educacionais, mais voltado para o entendimento da cultura, as transformações no mundo cultural, as suas modalidades. Uma quarta linha trata da formação, profissionalização docente e práticas educativas, não é? E por último, que a quinta linha seria de fundamento dos processos educativos, que você tem uma leitura, uma interseção mais ajustada entre os campos das ciências sociais, tais como a sociologia, a filosofia e a antropologia, no entendimento do objeto de estudo que é a escola ou a educação no seu sentido mais amplo. Para o mestrado, é necessário que ele tenha concluído a sua graduação, né, e tem que ser graduação plena, dentro de uma linha no campo da área de humana. Não tem especificidade, mas o interessante seria isso na área de humana. Um pré-projeto de pesquisa, né, e uma documentação que é exigida por o edital no momento da inscrição. A seleção para o mestrado acontece no primeiro semestre de cada ano, com ingresso no início do ano seguinte, e o doutorado sempre realiza, né, no primeiro semestre de cada ano. É necessário também ter concluído o mestrado e ter um projeto de pesquisa e seguir aquilo que é exigido pelo processo no edital, no processo seletivo. Bem, agora a gente vai abrir um espaço para considerações, para que vocês possam ficar à vontade, né? Conversar então com quem está em casa agora, que achou interessante o assunto, para de repente colaborar com uma informação a mais, professor. Bem, a universidade ela tem um papel de auxiliar e apoiar as escolas nessas questões. Há grupos organizados nas universidades que podem atender a determinado tipo de demanda, como, por exemplo, essa questão nutricional, né? Esse conjunto de atividades, eles podem chegar à escola, como, por exemplo, esse projeto onde a gente pode ir nas escolas, apoiar os professores, os nutricionistas das escolas, em fazer esse trabalho de reorientação alimentar, através de oferecer um ciclo de palestras, às vezes envolvendo os alunos de graduação, né? Mas também oferecendo a possibilidade do professor utilizar os equipamentos para fazer atividades lúdicas com seus alunos, com a degustação de uma melhor qualidade. Digo melhor qualidade, não em questão ao material alimentar, mas a liberdade da criança em compor a sua forma de alimentação. Agora você, Simone, fique à vontade. Eu acho que, assim, que é bem importante essa questão da universidade estar, assim, ser inserida nesses espaços, né? Quando a gente pensa nessas atividades educativas, né, que a gente fala de educação alimentar e nutricional, tem sido muito crescente a preocupação com isso, né? Quando a gente começa a olhar, resgatar nos últimos anos as principais políticas públicas brasileiras no âmbito da promoção da alimentação saudável, a educação alimentar e nutricional, ela vem como uma importante estratégia, se não uma das que mais tem sido mesmo abordadas nos documentos, né? Quando você olha, por exemplo, voltando novamente para a questão da alimentação escolar, hoje, desde 2009, ela é obrigatória nas escolas, né? A gente tem um programa de alimentação escolar brasileiro que ele tem mais de 50 anos, que durante muitos anos ele foi pautado na oferta do alimento. A preocupação era ofertar o alimento para que mantivesse os estudantes na escola e tivesse rendimento escolar, né? Durante muito tempo a preocupação era essa, né? E aí, a gente, mais especificamente do século 21 para cá, tem se aumentado essa preocupação. Então, em 2009 passou a ser obrigatório. Hoje, toda a escola que tem, né, que é atendida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem que fazer a ação de educação alimentar e nutricional, seja por meio de horta escolar,
seja por meio de outras atividades lúdicas que podem ser realizadas nessas escolas, mas que é necessário fazer. Porém, como é um processo ainda novo, tem-se muitas dificuldades, né? E eu acho que é importante o papel da universidade nesse sentido de disseminar essas informações, de levar, de possibilitar, né, que essas escolas tenham acesso a isso e comecem a implementar, né, o que está na lei, que ainda está caminhando para ser implementado. Então, acho que é bem importante o papel da universidade nesse sentido. Ok, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Professor, também eu agradeço imensamente sua colaboração desde as reportagens, mostrando para a gente o forninho, né, que foi muito interessante, mostrar aquele material utilizado. Obrigado e parabéns pela pesquisa. Eu agradeço a vocês e estamos disponíveis para qualquer solicitações que as escolas queiram o nosso apoio, a nossa ajuda em qualquer instância. Ok. Este foi o Viver Ciência, uma promoção da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao nosso alcance. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.